Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos à Graça Pura, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Lembrando que aqui neste canal você vai ouvir sempre uma palavra. Vamos então ao governo, a mensagem de hoje, ao papo, né? Vamos bater um papo, vamos falar desse tema aí, né? Estou em graça, será que eu reino em vida? Bom, queridos, há um fato muito forte na graça. Nós não temos como cair da graça, sabia disso? E não tem como cair da graça. Aí você vai lembrar de alguns versículos, eu vou mostrar um deles aí, em que Paulo fala que pode acontecer de cair da graça. Mas nós temos que entender talvez o contexto de Paulo. Muita coisa que Paulo falou para aquela época. Se nós não entendermos desta maneira e pegar tudo e trazer para os dias de hoje, nós vamos ficar até um pouco complicado em explicar como é que Paulo fala para as mulheres calarem a boca, não é verdade, em Coríntios? Então tem muitas coisas que Paulo falou que foi para aquele tempo. E nós temos que entender assim, nós temos a mente de Cristo. Porque Paulo falou em Gálatas capítulo 5, versículo 4, que agora eu vou colocar para vocês, Gálatas capítulo 5, versículo... Olha como é que tá bonita a nossa arte, queridos. Glória a Deus aí. Está aí, olha. Gálatas capítulo 5, versículo 4, que diz assim: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Bom, queridos, vou fazer uma pergunta direta para vocês. Tem como se justificar pela lei nos dias de hoje? Porque Paulo está falando ali que aqueles que se justificam pela lei é porque a lei estava vigente naquele tempo. Da graça tendes caído. Então nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de pactos. E os pactos, né, os pactos da graça do Senhor, houve um tempo em que ele se cruzou com a lei. Foi até o ano 70. Então, olha só, esse momento de transição dos dois pactos, ele foi da cruz até o ano 70. Então, a partir do ano 70, acabou a lei e aconteceu a graça. Então, queridos, é muito simples da gente entender isso. Muita coisa que Paulo havia escrito ficou naquele tempo. Só que esse movimento que existe chamado sistema religioso só estragou e bagunçou o Corinto, não é verdade? Por exemplo, quando Paulo diz, um outro entendimento que eu vou trazer para vocês, quando Paulo diz assim que ele nos transportou do reino das trevas, né, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Abençoados, nós não vivemos no reino das trevas. Nós não alcançamos esse tempo, porque o reino das trevas foi o reino da lei de Moisés. Esse reino foi um reino das trevas. Por quê? Porque a carne estava viva no antigo pacto e o espírito estava morto. E tudo que é relacionado à carne, vocês sabem que é inimizade contra Deus. Sim ou não? Sim. É por isso que Deus exigia sacrifícios de carne. Porque para Deus, o sangue e a carne, quando são mortos, isso era um sacrifício para ele. Era um sacrifício agradável a Deus de louvor. Então é muito simples entender isso no novo pacto. Então o fato hoje é que nós nascemos depois do ano 70, depois da cruz, não pegamos esse período de trevas de desconhecimento, tá bom, queridos? Isso é importante você saber. Para quê? Para você se posicionar quanto ao pacto. Então, depois de sermos aclarados sobre isso, quanto a cair da graça, então não tem como hoje isso acontecer, tá bom? Não existe como cair da graça. Agora, o que pode nos acontecer é que podemos deixar de viver a abundância da graça. O foco dessa mensagem é isso. E você só pode reinar em vida se receber a abundância da graça e do dom da justiça. E o intuito dessa mensagem é nos mostrar que existem maneiras que isso não aconteça em nossas vidas.
Então, nessa mensagem, eu quero deixar 3 para vocês. Tá bom? 3 coisas que pode sim fazer com que a gente não receba a abundância da graça. Tá bom, queridos? Claro que há mais maneiras, mas eu creio que depois dessa mensagem, o Espírito da verdade que se move em mim e que se move em ti, falará mais alto a sua mente e lhe revelará. Porque tem coisas que são tão pessoais, queridos. Deus, a graça do Senhor é uma coisa tão pessoal que Deus trata cada um filho de uma maneira especial. É igual o DNA nosso, né? Não existe DNA igual. A nossa assinatura, por exemplo, digital, não existe igual no mundo. Entre milhões e milhões de pessoas no mundo, não existe digital igual. Então, da mesma maneira, é a graça. Então, Deus fez um pacotinho aí para que você viva nessa vida. E esse pacotinho pertence a você. E esse pacotinho eu também recebi, querido. Então, querido, vamos provar por A mais B porque precisamos receber a abundância da graça e do dom da justiça para poder reinar em vida. Tá bom? Vamos deixar de conversa e vamos passar aqui ao texto bíblico em que eu quero trazer aqui para os abençoados. Tá aí. Diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, preste atenção, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Viu aí, abençoado? Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça e depois reinarão em vida. Veja quanta revelação há nesse verso. Há algo de muito ruim que abundou. Sabemos que aqui Paulo fala do primeiro homem, de Adão. Esse personagem maligno fez com que a morte reinasse. Então foi algo muito ruim. E a lei levantada por Moisés, Deus fez com que Moisés levantasse a lei e destapou de vez a debilidade da carne. Então, da mesma maneira que o mal se fez excessivamente maligno, o bem também se fez o quê? Excessivamente benigno. Então, este bem que se fez excessivamente benigno é o que chamo de abundância da graça. E somente recebendo essa abundância da graça, essas coisas excessivamente boas é que nos farão reinar em vida. E abençoados, o que é a abundância da graça? Vamos, abençoados, olha, tudo começa no começo. Isso é uma redundância, mas eu tenho que falar isso aqui. Tudo começa lá no início. Estávamos lá no sistema religioso e no sistema, quer queira ou não, aceitar. Lá existe uma concorrência muito grande, na verdade. No sistema há uma concorrência muito grande. Então lá no sistema, tudo é uma concorrência. Tudo é uma vaidade. Lá no sistema religioso, é um querendo ser melhor do que o outro. Isso acontece no sistema religioso, queridos. Vocês sabem de lá. Vocês saíram de lá e sabem disso. Por exemplo, se um casal ou uma família tem uma filha que engravida antes do casamento, o que pode acontecer no sistema religioso? Colocar em risco a ascensão eclesiástica do pai ou da mãe. De repente a mãe é uma missionária, o pai é um diácono. Então, se acontece isso, aquela família, ela fica como se fosse marcada. Aquele casal, por exemplo, que tem os filhos desviados, nunca poderão ser pastores no sistema religioso. Então, há uma concorrência de roupas dentro do sistema religioso. Umas mulheres se sentem melhores do que as outras no sistema religioso por causa de roupas. Abençoados, existe até concorrência por pregações. Enfim, lá o que acontece é isso. E isso é normal. Por quê? Porque lá eles cultuam a carne. Entendeu, querido? Então, os estímulos por trás que movem o sistema religioso é carnal. Então lá a carne está ativada.
E o meio pelo qual você se apresenta a Deus é por obras. Aí que o caldo entorna mesmo. Então lá no sistema, a soberba se dá por posições e posturas. Agora eu faço uma pergunta. Existe soberba na graça? Claro que sim. Ou você acha que hoje estamos em graça e viramos anjinhos com a auréola e tudo? Vocês acham que todos que estão na graça hoje estão com a auréola e tudo aí? Olha, e quando negamos que isso possa acontecer em graça, estamos correndo um risco de cair nestes 3 tipos de erros comuns em graça. Queridos, em graça, a soberba pode não acontecer através da carne, mas ela é manifestada na carne. Em graça, a soberba acontece quando há uma jactância exacerbada, há uma glória exagerada do conhecimento. O conhecimento pode inchar uma pessoa. E dali vem o quê? A soberba. Ou seja, o conhecimento pode nos ensoberbecer. Quando isso acontece, a carne volta a ser ativada novamente. Como eu disse anteriormente, a soberba do conhecimento tem levado muitos abençoados em graça a não viverem a abundância da graça e do dom da justiça. E quando deixam de viver isso, não reinam em vida. Queridos, há um texto clássico em Provérbios que diz que a soberba procede à ruína, não é verdade? Mas vamos selecionar um texto que Paulo falou sobre isso? Vamos lá. Vamos lá onde Paulo falou isso. Está aqui. Vou colocar para os abençoados ali. Destruindo os conselhos e toda a altivez. Isso é da carne. Que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, Paulo, ao narrar isso aí, ao escrever isso aí, porque existe essa possibilidade. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, Paulo está aí nos trazendo que existe sim umas batalhas em graça. Que não é na carne, porém, as consequências se dão na carne, não no espírito, tá? Porque o nosso espírito é inviolável. Por essa razão, ele nos atenta para isto, porque quando a soberba chega, começa o quê? A adoração a si mesmo. E essa adoração de si mesmo faz com que essas pessoas exijam a adoração dos outros. Queridos, existe um desejo no homem, todo homem tem isso, no íntimo dele, existe esse desejo dele ser importante, de ser o centro da atenção, de ser famoso. Por exemplo, vocês sabiam que muitas das redes sociais que hoje fazem sucesso, fazem sucesso por quê? Porque ele toca nesse ponto. Tem pessoas que correm atrás de like, querem ser famosos, querem que todos o procurem. Queridos, e negar isto é negar a própria existência humana. Isso faz parte da carne. Então, a primeira forma de não reinar em vida é a soberba que se dá pelo conhecimento. Anotem aí, queridos. É a soberba que se dá pelo conhecimento. Isso é muito sério. E isso é bem comum e natural. Até porque temos uma carne que sabe como funcionam estas coisas. Olha que revelação Paulo, para tentar evitar isso, nos deixou. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Gálatas capítulo 6, versículo 14, desculpa. Vou colocar aí para os abençoados. E diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então aí Paulo fala dessa natureza humana, animal, diabólica. E por que ele diz para se gloriar na cruz?
Por que que Paulo aponta para a cruz ali? Queridos, uma das leis que Jesus de Nazaré pregou quando esteve aqui foi a lei do desapego. Jesus de Nazaré pregou para os judeus, para eles se desapegarem das coisas materiais. Por quê? Porque estava perto do fim. Só que a religião estragou o discurso de Jesus de Nazaré. Eles falam que Jesus, o ponto principal de Jesus foi a lei do amor, e não foi. O ponto principal e culminante do discurso de Jesus, da pregação de Jesus de Nazaré, era a lei do desapego. E quando esses homens maus e perversos colocou o amor em questão, por exemplo, no discurso de Jesus de Nazaré, o que eles fizeram? Eles conseguiram tragar todo mundo, porque eles apequenaram o discurso de Jesus. Porque o amor, queridos, quer queira ou não, para muitos pode parecer sinal de fraqueza. Por isso que a religião sabe trabalhar esse lado muito bem, e eles nunca querem que a gente fale que um dos discursos de Jesus e o principal era o desapego. Por isso hoje que eles deitam e rolam em cima das pessoas, queridos. Eles pregam Jesus sangrando por amor, Jesus tomando bofetada na cara por amor. E isso custou a imagem de um Jesus fraco e débil. Não é isso quando você olha para uma imagem de Jesus sangrando? Não é isso que lhe vem à cabeça? Porém, o nosso Senhor não é isso. O nosso Senhor é Deus. Então, a maior pregação de Jesus, a essência do discurso de Jesus, era o desapego. E Cristo na cruz morrendo, o Deus morrendo. Então isso foi a maior prova de que não devemos nos pegar à materialidade, à carnalidade, porque daí se advém os males do mundo. Então quando você entende isto e olha para a cruz, não temos que nos gloriar, porque nós não chegamos em glória, na graça. Ninguém veio por esforços na graça, ninguém chegou suado na graça. Quem chegou suado foi Moisés quando subiu o morro. Paulo foi elevado ao terceiro céu, e nós, de certa forma, também fomos levados ao terceiro céu e recebemos também, da mesma maneira, a iluminação dos nossos olhos e a revelação dos códigos da graça. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Então, queridos, para não se gabar, não se gloriar por esse conhecimento, nós temos que usar ele de forma equilibrada. E quando olhamos para a cruz, nós temos a tendência a baixar nossa bola. Porque naquele momento, ali na cruz, a nossa carne foi com ele crucificada, para que vivamos de forma livre. E assim entenderemos o dom da justiça e reinaremos em vida. Vocês estão entendendo, queridos? A importância da gente saber de certas coisas? Então vimos que a primeira forma de não alcançar a abundância da graça e do dom de justiça é a soberba que vem através do conhecimento. E isso impede-nos de reinar em vida. E a segunda forma é a ansiedade, que é gerada também pelo conhecimento. Querido, eu me lembro, isso há uns 25 anos atrás, quando Cristo aclarou meus olhos, e nós estávamos aqui, lá na Igreja Batista de Jardim América, onde começou o movimento em graça no Brasil, depois da Cristo Vive, né? Porque começou com Miguel Ângelo, e Miguel Ângelo depois se afastou dessa verdade. E nós, quando chegávamos no final do culto que existia lá, né, a gente ficávamos reunidos em torno do pastor. Nós não queríamos ir embora, porque era muito gostoso de estar recebendo a graça. Fora as filas que se formavam para levar as fitas cassete, porque antigamente era fita cassete, né? Então a gente esperava aquelas fitas rodarem para a gente levar aquela mensagem da noite, que a gente queria comer mais, ficar comendo a semana toda aquela mensagem. Então, queridos, a graça faz isso. A graça, ela nos traz um mundo novo. E nós queremos logo aprender tudo ao mesmo tempo, porque é bom. Nós queremos estar conectados, nós queremos estar ali. Então, por quê? Nós fomos enganados pelo sistema,
né? E agora pensamos assim, olha, não tenho tempo a perder. Eu vejo abençoados aí que passaram 25, 30 anos, 40 anos no sistema religioso. Só que essa ansiedade que gera por esse apetite de conhecimento, tem um lado ruim. Ela começa a criar muitas expectativas e gera ansiedade. E queridos, ansiedade é o mal do século. Plataformas como esta do YouTube ou de outras redes sociais hoje estão bilionárias porque apostaram na ansiedade humana. Você já notou que hoje nós precisamos estar conectados na rede, não é verdade? Porque parece que um segundo tudo pode mudar. E não podemos perder os posts, né? Vamos lá no Facebook. Eu mesmo, queridos, às vezes antes de dormir eu vou lá no Facebook. E isso é um hábito, isso não é muito legal, isso não é legal. Nós queremos estar ligados, informações, e essa ansiedade é o que move a rede mundial, a internet. E nós, como seres humanos, precisamos disso. Precisamos destas coisas. Precisamos nos atualizar. Só que a graça não funciona assim. Queridos, veja o que aconteceu com Paulo no começo do seu ministério. Olha onde Paulo se meteu no começo do seu ministério. Ele foi parar junto com os discípulos de Jesus Nazareno, foi? Isso entendemos por causa da expectativa que criou Paulo com o encontro com Jesus. Então Paulo queria absorver, saber quem era mais a fundo aquele que interrompeu a sua caminhada para Damasco. E ele foi se juntar com quem? Com aqueles que pareciam ser alguma coisa, né? Os grandes homens lá da cristandade daquela época, que era Pedro, Tiago, João, que andaram com Jesus. Pedro caminhou com Jesus, João encostou no peito de Jesus. Só que ali Paulo foi obrigado a fazer o que os discípulos faziam, a obra da lei. Por isso que vê Paulo batizando, Paulo jejuando. Só que no final disso tudo, Paulo tomou 3 surras. Tomou 2 e voltou. Aí na terceira parece que ele tomou vergonha na cara. Ele falou assim, vou gentios, depois de apanhar tanto. Por causa da expectativa. Agora eu vou provar para vocês que Paulo recebeu o evangelho aos poucos. Paulo não foi revelado de uma hora para outra. Não foi. Vamos ver aí Atos 26:16. Veja bem o que diz aí. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Notem, queridos, que Cristo foi aparecendo a Paulo não de uma vez só, mas por toda a vida. Então Paulo ia recebendo a graça das mãos de Cristo, a revelação, aos poucos. Quando ele visitava Gálatas, por exemplo, era uma situação. E ali Deus passava a coordenada para Paulo. Já mais na frente, Paulo em Tessalônica já falava de uma forma diferente. Por quê? Porque Cristo foi aparecendo a Paulo, ou a graça foi sendo revelada a Paulo, aos poucos. Isso é fácil de entender. Isso não tem muito mistério. O crescimento em graça, muitas das vezes, é lento e gradual. Porque a graça, ela vem para acabar com o seu mundo. Ela vem para acabar com aquele mundo que eu acreditava que era verdadeiro. E ela vem estabelecer o mundo do espírito. E isso não é de uma hora para outra. Eu tenho dito aos abençoados que chegam em graça, agora, e que me procuram, eu digo, olha, querido, você tem que ter a convicção. Você deve ter agora convicção do teu chamado. Você tem que ter convicção que você está no caminho do Espírito. Mas muitos em graça hoje não conseguem lidar com esse entendimento, não conseguem. E o que fazem? Hoje há muita oferta de canais em graça. E muitos abençoados vão lá escutar. E muitos ficam às vezes turbados
E muitos caem em outro espírito que não é o da graça. Eu tenho visto as pessoas me procurarem no WhatsApp. André, me ajuda aqui. Aí eu fico olhando, às vezes é uma questão tão simples, sabe, abençoados? Uma questão tipo 1 mais 1 é 2 e a pessoa se embanana. Queridos, eu não estou falando que você não deva ir para outros canais. Não estou falando isso não, tá, queridos? Vai sim. Se saber como você vai filtrar as mensagens, vai te ajudar bastante. Tenha filtros. Então essa necessidade, essa ansiedade que dá, é muito normal, tá bom, queridos? Isso é muito normal. O problema é aprender um outro espírito em graça. E isso te fará a não receber a abundância da graça e a não reinar em vida. Ou seja, vai trocar uma religião por outra. Pois hoje existem muitos religiosos que já religiosaram a graça. E isso acontece, é natural, porque nós viemos de um sistema em que todos se comportavam desta maneira. Comprávamos alguma novidade no sistema religioso e daqui a pouco aquela novidade passava. E foi assim. Vocês lembram que na década de 80, para os mais jovens há mais tempo, vocês lembram na década de 80 que tinha um pastor no sistema religioso que fazia crescer dente de ouro na boca das pessoas? Vocês lembram disso? Vocês lembram, querido? Novidade? Todo mundo abraçou, lembra? Quem é mais antigo aí sabe. Vocês lembram também que tinha um mover chamado o cair do espírito? Vocês lembram isso? Até aquele pastor tal do Benny Hinn, ele passava os paletó assim e todo mundo caía no espírito. Vocês lembram disso? Novidade. Quando chegou a doutrina da prosperidade, em que começou a acontecer essas igrejas, Universal, Igreja da Graça, Renascer e várias outras aí que trouxeram essa doutrina para o Brasil, vocês lembram disso? Uma moda. Vocês lembram, há pouco tempo atrás aí, dentro do sistema religioso, houve um tempo que adoraram, ainda existe isso, começaram a adorar as coisas de Israel. É bandeira de Israel, chofar de Israel, equipado de Israel, é tudo de Israel. Virou uma moda. E agora, no sistema religioso, não sei se vocês já viram, são as igrejas pintadas de preto. Já viram? As igrejas hoje é pintado de preto. Diz que o púlpito lá é um barril de óleo, sei lá, um barril de alumínio, de ferro. E isso acontecia e acontece no sistema religioso porque faltavam convicções. E falta convicção. Queridos, mas o sistema vai agir assim sempre. Porque quando olhamos para lá, queridos, olhamos para o sistema religioso, é cheiro de morte. E em graça, quando começamos a correr atrás de modismos, também acontece a mesma coisa. Isso é normal. Isso causa ansiedade. Queridos, por essa razão, o nosso sinal, ele tem que funcionar muito bem. O nosso sinal, o equilíbrio na nossa vida tem que funcionar muito bem. Temos que estar atento a isso. O verde é para avançar, o amarelo é para ter atenção e o vermelho é para parar. E quem comanda o sinal não somos nós, é Deus. Abençoados, temos que ter convicção que o ministério que estamos hoje é o ministério do Espírito. E somente Ele fará a revelação para nós. Não adianta nós corrermos para baixo, para cima. Não adianta. Porque isso vai causar uma ansiedade muito ruim. E isso vai estourar com certeza na tua saúde. Já deve ter gente aí no canal dizendo: irmão André é fermenteiro mesmo, hein? Eu tô fora desse canal. Querido, fica à vontade. Porque ninguém em graça está falando isso. Muitos canais que se basearam e até hoje estão aí metendo pau no sistema religioso. Mas eu entendo. A gente quando prega a graça, a gente fala mesmo, sistema hipócrita e tal, a gente mete pau mesmo. Mas em graça precisamos entender que há um crescimento proposto para Deus, predestinado para nós. Precisamos estar aptos a crescer.
Nós aqui também falamos também do sistema. Porém, a nossa base não é somente a crítica ao sistema. Aqui vivemos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Estamos recebendo a abundância da graça através do dom da justiça e isso nos faz reinar em vida. Por isso que os abençoados me relatam lá no Zap como estão sua vida. Por isso que eu falei no começo, quando chegaram até mim e falaram, André, olha, meu filho hoje está recebendo graça. E tem muitos que chegam e falam, olha, minha esposa não quer receber. Eu falo, calma aí, abençoado. Não precisa brigar. Porque dependendo da palavra que você esteja ouvindo, queridos, se a tua esposa ou teu marido não tiver em graça com você, tu vai arriar o pau nele, sabe o que vai acontecer? Vai separar. E vai viver uma vida aí apaixonado pela mulher ou pelo marido, porque tomou uma decisão errada. Então temos que ter atenção. Queridos, em graça precisamos ter paciência. Precisamos renovar a paciência com esperança. Porque não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende de nós. Veja aí, querido, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Que diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Continuando. E a esperança não traz confusão. Não traz. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, queridos, temos que ter paciência. A palavra da graça é algo muito cortante. A palavra da graça está aí para destruir e para reconstruir. Ela está aí para desconcertar, para depois consertar. Ela está aí para corrigir e nos fazer viver por ela e através dela. Então temos que ter cuidado a maneira como falamos. Senão a graça vai fazer isso aqui virar uma guerra religiosa. E isso não é o espírito da graça. Quem espera que a graça faça uma guerra, esqueça. Você está se enganando e estão te enganando. Queridos, vou falar de novo para vocês. O sistema religioso nunca vai cair. Ele já caiu para nós. Eu não volto mais. A graça é falado para poucos. E esses poucos, a graça, ela tem uma características pessoais. Ela foi feita para você, Jonas. Só você vai vestir essa roupinha. Abençoado Roselita Moura, só você que vai receber essa roupinha. Abençoado Jocelino, só você vai receber essa roupa em graça. Por isso que temos que viver a graça, respirar a graça, andar na graça. Não querer forçar a barra com ninguém, fazer com que todos entendam. Ah, tem que entender isso aqui. Vai virar guerra religiosa. Então, amados, não andem ansiosos, regozijem-se no Senhor. Filipenses 4, versículo 4 e 5 nos dá uma grande lição para nós, primeiramente para mim. Diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo diz, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. No verso seguinte, e o último de hoje, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Depois de fazer tudo isso aí, queridos, não andar ansioso, não estar inquieto, fazer com que Deus conheça as suas petições. Aí depois disso tudo, o verso 7 fala para nós,
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E vamos à terceira parte. Mas vamos fazer o seguinte, abençoados, já que eu falei muito, vamos deixar essa terceira parte para um outro vídeo aí, uma mensagem que eu venho trazer rápido. Até porque esse papo sempre acontece algumas coisas que vale a pena dizer aqui, ok? Mas vou dizer, abençoado, o que seria essa terceira coisa? São as necessidades desta vida. Esse seria o terceiro ponto que eu iria tocar nessa mensagem. Mas como nós estamos muito em cima, não deu tempo. Queridos, eu vou voltar para conversar com vocês mais um pouquinho antes de ir embora. Vamos ouvir esse lindo louvor aqui. Presta atenção nessa maravilha de louvor do abençoado Gilmar. Linda mensagem que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa mensagem de hoje. Daqui a pouco eu volto. Graça pura, congregando em 360 graus. Quando a porta da graça se abriu, eu entrei pela fé de Jesus, encontrei salvação, encontrei seu perdão, fui reconciliado à família de Deus. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu possa fazer não vai anular o que ele fez, pois a graça não é o que eu faço, graça é o que ele fez. Sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não preciso sacrificar, preço foi pago, preço tão alto. Eu só preciso confiar e obedecer e reinar em vida. Quando a porta da graça se abriu, eu entrei pela fé de Jesus, encontrei salvação, encontrei seu perdão, fui reconciliado à família de Deus. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu possa fazer não vai anular o que ele fez, pois a graça não é o que eu faço, graça é o que ele fez. Sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não preciso sacrificar, preço foi pago, preço tão alto. Eu só preciso confiar e obedecer e reinar. Eu vou reinar, estou reinando e reinar.
todas as bênçãos. Eu não preciso sacrificar. O preço foi pago, um preço tão alto. E eu só preciso